Está ao vivo comigo hoje, de outubro de 2024. Você é muito bem-vindo para mais uma transmissão que aqui estamos fazendo do nosso Café Teológico. Prepare a sua Bíblia, o seu café, vem comigo, o programa está apenas começando nesta manhã. Temos a oportunidade de sempre estarmos juntos e apreciando um bom café, por que não? E o meu já está aqui preparado. Você já tomou café hoje? Ainda não? Prepare o seu café aí, pegue a sua Bíblia e vamos juntos. Sempre lembrando, esse estudo interativo, você interage comigo, você deixa seu comentário, pode fazer sua pergunta e também aproveite e já vai compartilhando com os seus esta live nesta manhã aqui pela revista teológica. Pense nisso, você que já conhece, já é 7 anos, trazendo sempre um conteúdo bem exemplar para você e um conteúdo para que você cresça cada vez mais, saia na frente no conhecimento teológico e junto comigo, aproveite cada vez mais para estudar a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz, seja bem-vindo a mais um estudo. Hoje, então, vamos com o Salmo de número 32. Aproveite e já vai abrindo a sua Bíblia aí, enquanto que nós vamos aguardando o pessoal chegar para que juntos possamos sair na frente no conhecimento teológico aqui, conhecimento da palavra de Deus, a partir daquilo que Deus nos revela em sua palavra. Salmo 32, um salmo de Davi, confissão e perdão. Abraço para Vanderlé Soares, que está comigo, bom dia para você, muito bom sempre tê-la também junto comigo. Eu vou compartilhar aqui no Facebook, você aproveita e compartilha aí também no seu, para que a gente possa alcançar mais pessoas para a honra e glória do Senhor, certo? Vamos lá então, compartilhando, você também pode ter a opção de você compartilhar com os seus amigos, ouvintes, enfim, lá no próprio WhatsApp. Clica aí embaixo, compartilha, copia o link e manda lá para os seus grupos, sua igreja, seu departamento, enfim, para você que tem vários grupos, só basta você clicar e jogar lá nos grupos da sua igreja, enfim, aonde você tem grupos, certo? Mais uma vez, então, nós temos a alegria de ter conosco a Thelma Cifre Wolf, está dizendo bom dia, pastor. Também a Wanda e o Martim, bom dia. Está participando comigo no WhatsApp, tem a Tânia, abraço Tânia, a Tânia está pedindo música, mas no programa de hoje a gente não reproduz música, hoje é estudo, hoje é palavra de Deus, tá bem? Música, pedido musical é no De Frente com o Pastor, que é sempre de segunda a sexta, das 10h03 às 11 da manhã, certo? Então é isso. Vamos seguindo, Nara Beatriz chegando aí, bom dia também a Nara, sempre é bom tê-los aqui comigo, certo? Eu quero mais uma vez lembrar a você e incentivar que você compartilhe esta live com os seus também, certo? Lembrando mais uma vez, o Café Teológico é um oferecimento do nosso Frutinício Café, que você já conhece, você que já adquiriu os nossos cafés e sabe quão maravilhoso o mesmo é. Vindo lá do Espírito Santo, muitos que nos ouvem por lá no dia de hoje sabem também que o café que trazemos aqui é 100% arábico, um produto artesanal, o Caigé, e temos também o Café 35, esse vem de Minas, tá? Lembrando para você. No entanto, o café arábica, quando você for comprar um café, vale a pena você sempre lembrar, olha se é 100% arábico, se é gourmet, é um café mais puro, é um café de qualidade, que se você ainda não experimentou, experimente, você não vai querer outro. É bom demais, vale a pena. Siga-nos no Instagram, faça seu pedido por lá, ou direto comigo, ou na loja da Pense Nisso, você tem a oportunidade também de fazer isso, de adquirir lá na loja, pensenissoteologica.com/loja. É o mesmo portal onde você adquire a revista, assina a revista, onde você também pode assinar a revista na versão digital e impressa, e ainda tem bíblias, enfim, literatura evangélica, tudo por lá. Muito bem, vamos lá então. Lembrando mais uma vez, temos o Carlos Plummer, bom dia Carlos. Denise Lima, abraço Denise, bom dia para você. Hoje então, Salmo de número 32. 32 para você. Eu quero também incentivar que está chegando aí a 31ª edição da revista.
Revista Pense Nisso, para quem já é assinante, sempre estuda comigo vários assuntos e sai na frente de conhecimento teológico. Você ainda que não é assinante, assine também lá no site pensenistoteologica.com/loja ou diretamente comigo no 53999014822. Assine essa revista que está encantando o povo de Deus, porque já há mais de 7 anos está trazendo aí sempre um conteúdo muito bacana, tanto para o seu estudo, para você usar no seu departamento, na sua igreja, com a sua família, para o seu estudo pessoal e o crescimento. Eu sempre digo, ler também é um exercício, então leia mais, leia a palavra de Deus, leia a nossa revista, que vai lhe auxiliar demais, tá bem? Não deixe de fazê-lo, você sempre sairá na frente no conhecimento, ok? Então vamos lá, confissão e perdão, Salmo 32. Já pegou sua Bíblia? Já compartilhou? É muito importante que você compartilhe esta live com os seus também, certo? Salmo de Davi, uma poesia. Davi escreveu esse salmo quando ele estava em grande aflição no seu coração. E a gente sabe dos pecados de Davi, a Bíblia não esconde isso. É importante a gente sempre lembrar também que Davi era um ser humano, um homem falho, pecador, como eu e você. E por mais que a Bíblia chame Davi como homem segundo o coração de Deus, a Bíblia fala disso porque ele era um homem que sempre recorreu de volta à graça de Deus. O problema não é quantas vezes você pecou. O problema é pecar e permanecer caído ou permanecer no erro. A questão é, nós vamos pecar mesmo contra a nossa vontade e obviamente contra a vontade de Deus. Agora, é importante de voltar e correr aos braços do Todo-Poderoso que tem perdão para você e para mim. Por isso que Davi ele vai nos relatar algo muito importante aqui, de uma felicidade que não vem de bens materiais. No início ele logo diz assim, feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Você é feliz se você sabe disso. Você confessa seu pecado e Deus apaga e você pode viver feliz. Tem muita gente que no dia de hoje talvez está buscando felicidade fora desse conceito. Tem muitas pessoas buscando felicidade em bens materiais, tem muitas pessoas buscando felicidade também em lazer, viagens, seguros, enfim, tudo aquilo que aparentemente pareça dar alegria, felicidade e segurança. Mas a Bíblia fala que não precisa de muito para ser feliz. A Bíblia vai lembrar que aqui, a partir desse texto, felizes, e a gente poderia ligar com aquilo que Jesus falou, felizes são, bem-aventurados, Jesus diz, são os mansos e humildes de coração. Quem bem-aventurado, se a gente traduzir e entender a fundo essa palavra, é feliz. Davi aqui no Salmo 32, versículo 1 diz, feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Observe que felicidade é ter o perdão de Deus no coração. Isso é feito por meio de uma sincera confissão que todos nós precisamos fazer dia a dia e também o fazemos em cada culto, quando há uma confissão coletiva. Você sabe disso, quando você assim tem a oportunidade, não perca. Confessar o pecado no momento específico, no culto ou de forma particular em suas orações. Nós vemos aqui, o versículo 2 segue dizendo assim, feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Muitas pessoas, elas até mesmo esquecem desse poder, eu vou dizer um poder terapêutico que o perdão de Deus tem na nossa alma e na nossa consciência. Toda vez que nós fazemos algo que é contra a vontade de Deus, obviamente que o apito da consciência vai soar. E acontece que só tem um remédio, você confessar e se apropriar do perdão que Jesus já conquistou na cruz. Infelizmente, tem muita gente que não se apropria desse perdão e que ainda fica remoendo pecados, fica se martirizando, perdendo noites de sono e esquece que tem perdão para todo pecado, mas ele precisa ser sempre
de volta ser, ou sempre de novo precisamos voltar a Deus que tem o perdão pronto, mas para o filho verdadeiramente arrependido. Por isso que a história do rei Davi é muito bonita, quando você observa que Davi, quando pecou, os 3 pecados mais grotescos que a Bíblia chama e fala de sua vida, foram os seguintes: cobiça, adultério e assassinato. 3. Então ele foi o quê? 9º mandamento, quebrou. Depois, em seguida, 6º mandamento. Depois ainda, ele foi 5º mandamento. E como a Bíblia chama, você quebrou um mandamento, se tornou culpado de todos. Isso é muito claro quando a Bíblia chama e fala a respeito disso. Então, Davi tem esses 3 pecados grotescos. Ele tentou omitir, tentou esconder isso. E aí ele diz algo lá no versículo 13, que aconteceu em seu coração. E acontece no coração de todo aquele que não confessa o seu pecado. Ele vive definhando. Olha o que diz o versículo 3. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Ou seja, tinha algum peso de consciência. Veja mais. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus. E as minhas forças se acabaram como um sereno que seca no calor do verão. Então ele diz no versículo 3 e 4 assim: olha, eu fui secando, eu fui morrendo de dentro para fora. Há muitas pessoas que no dia de hoje, por não confessar o seu pecado, às vezes pecados de adultério, pecados de traição, pecados de calúnia, do 8º mandamento, pecados às vezes contra pai e mãe, aí pecamos lá no 4º mandamento, aqueles pecados rotineiros que às vezes acham que é coisa normal, eles não confessados, eles vão fazendo com que o ser humano venha a definhar. Sempre vale lembrar, nenhum de nós está imune ao pecado. No entanto, se você não se apropriar da graça de Deus através da confissão e absolvição que Cristo quer nos dar, você vai morrendo de dentro para fora. E não é à toa que a gente vê pessoas perturbadas mentalmente. A gente vê muitas pessoas sofrendo problemas emocionais que estão relacionados com a falta de perdão que vem lá do seu interior, que muitas vezes eles sabem que pecaram, que fizeram coisas contrárias à vontade de Deus, e elas não se apropriaram do perdão que Cristo já conquistou na cruz. E aí acontece o que Davi sentiu na pele, dia e noite. As minhas forças foram se acabando, como o sereno seca no calor do verão. Veja bem, nós estamos aqui no extremo sul do país. Aqui em Canguçu a gente vê muito no inverno a geada, né? A geada acontece, às vezes, bem intensa, fica bem branco as manhãs de inverno aqui em Canguçu. E a gente observa que quando vem um sol, logo ela vai derretendo e sumindo. Essa figura de linguagem que o Davi aqui usa, nos faz lembrar e refletir que assim como vai secando aquele gelo, a geada, a pessoa também vai morrendo, vai sumindo, caso não tenha confessado seu pecado. Então tem muita gente procurando felicidade em coisas materiais, em momentos de lazer, em pessoas. E o Davi nos dá um caminho mais fácil aqui. Primeiro, você tem que estar em paz com Deus. Se você não estiver em paz com Deus, não pense que você vai ser feliz. Pessoas que estão em paz com Deus, observe comigo, elas estão bem emocionalmente, espiritualmente, e para elas coisas fluem de forma um pouco mais leve e natural. Observe uma pessoa que está em paz com Deus, ela também está contente em toda e qualquer situação. E a gente liga lá com aquilo que Paulo diz. Mesmo estando preso na cadeia, ele estava em paz com Deus. Talvez não queria estar lá, mas ele diz essa expressão. Eu aprendi a ser feliz em toda e qualquer situação.
Então quem diz isso é Paulo, uma pessoa que estava em paz com Deus a partir da absolvição que recebeu. Também era um pecador, fez inúmeros pecados, no entanto ele se apropriou daquilo porque Jesus o perdoou e o fez um novo homem. Temos conosco Denise Lima, já disse, abraço. Simone Clur Borges, abraço para você, Simone. Anderson e a Dayana Dravans, bom dia também. Ivani Birhaus Ledebur, bom dia, com a graça de Deus, amém. Edi Krause Schwartz, Canso Velho, bom dia, Edi. E a Neiva Helvig, sempre conosco também, muito bom dia para você aí. Eu sempre convido você a compartilhar esta live, porque tem muita gente sofrendo demais. Sabia disso? Sofrendo demais com o seu pecado não confessado. E você tem que dizer isso através desta live, compartilhando a mesma. Faça isso, você vai ajudar muita gente, muitos familiares, muitos amigos, enfim. Eu também lembro a você, para que você, ao compartilhar, se você ainda não pegou a sua Bíblia, nós estamos no Salmo 32, tá? De Davi aqui. É um salmo penitencial. Voltando em nossos estudos, Salmo 32, versículo 5. Veja a diferença que aconteceu na vida de Davi. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade, resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados, diz Davi. Você lembra a história quando Davi pecou, os 3 pecados antes mencionados, pecado de cobiça, adultério e assassinato? O profeta Natan foi até ele, a mando de Deus, e contou uma história assim que havia um homem muito rico que roubou de um homem pobre, simples, a sua única ovelha, e matou ela. E Davi ficou ouvindo a história e ficou indignado, por que o homem rico foi lá e pegou a sua única ovelha? E essa história era para Davi fazer refletir, aliás, Natan fazer Davi refletir naquilo que ele havia feito. Um homem rico, poderoso, roubou a única mulher, ou a sua parceira, sua companheira, mulher de Urias. Para quê? Para tê-la para si. E matou ainda, de uma forma indireta, Urias, para ter Batseba consigo. Acontece então que quando caiu a ficha, Davi logo confessou o seu pecado e diz as simples palavras: pequei contra o Senhor. E Natan prontamente pronunciou: porém o Senhor também te perdoou o teu pecado. E isso é fundamental que você saiba, e logo em seguida a gente tem esse salmo aqui, que provavelmente foi escrito em meado disso, quando Davi, ele pecou e teve absolvição. Ele sentiu na sua alma, no seu coração, o alívio que o perdão de Deus dá. Temos a Reginalda, tá nos ouvindo também. Bom dia, Reginalda. Ela diz que está ouvindo-nos na rádio, tá? Você sabe que você pode nos ouvir na rádio, aplicativo ou site. Estamos também ao vivo simultaneamente nessa live e também lá na rádio. Pense nisso.webradiosite.com, baixe o aplicativo e tenha no seu smartphone. Versículo 6, então. Por isso, nos momentos de angústia, todos que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Qual o momento de angústia? Angústia que o pecado traz sobre os seus, ou sobre os filhos de Deus, sobre você. Quando há momentos de angústia, precisa haver uma confissão. Aí, de novo, eu me faço lembrar aquilo que o Papa João Paulo II, uma vez diz assim, que os consultórios psiquiátricos estão cheios porque os confessionários estão vazios. A Igreja Católica ainda tem o hábito de ter os confessionários, onde o padre senta de um lado, o fiel senta do outro, e o fiel ali, o crente, vai confessar o seu pecado para que o padre, sob a ordem de Jesus, perdoe os pecados. Isso pode ser feito também na nossa igreja. Então você que muitas vezes está com a consciência pesada, precisando do perdão, você pode procurar o teu pastor de forma bem individual, de forma sigilosa, e pedir para confessar o seu pecado. Isso é feito também de forma particular, de forma que ninguém precisa ficar sabendo, a menos você e o teu pastor. E o pecado confessado é pecado
perdoado pelo próprio Cristo, que nos manda fazer isso através do ofício das chaves, que a gente sabe disso, que é o poder que Deus nos deu de perdoar e reter pecados. Então, aquilo que Jesus diz, o que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, ou em outras palavras, Jesus também diz que aquilo que você perdoar na terra terá sido perdoado no céu, o que você não perdoar na terra não terá sido perdoado no céu. O poder da chave significa que você tem como igreja, e o teu pastor faz isso através do ofício pastoral, onde ele, por meio do chamado que recebeu, também oficia isso para a igreja, no culto de forma coletiva, de forma individual, você pode fazer também, de forma mais pontual, para pecados específicos que geralmente atormentam a alma, atormentam a consciência de muitas pessoas. E às vezes corre lá para o psiquiatra e ele te taca remédio para te dar uma paz de consciência. Aí você vai cair no Rivotril, você vai cair no Clonazepam para te dar paz. E você, muitas vezes, não é um problema fisiológico. Não estou dizendo que o remédio é ruim. O remédio, em certos momentos, ele precisa ser administrado. Mas muitas das nossas doenças são e vêm da parte espiritual, que não está resolvido, e a parte emocional. Então, aquilo que diz o próprio Davi, enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro, e de dia e de noite, as minhas forças se acabaram, como sereno que seca no calor do verão. Entenda isso muito, muito bem. E aí Davi vai dizer assim no versículo 7, tu és o meu esconderijo, ou seja, onde eu posso me esconder. Porque ali há livramento de aflição. Tu me livras da aflição, eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido, diz o grande Davi então. E eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Davi aqui nos recomenda então, você está com a consciência pesada, seu pecado tem te martirizado. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas pecam e parece assim que é mais um vacilo, como dizem, né? É só mais um. E isso faz um mal terrível para o coração, para a alma, para o emocional da pessoa. Quando ela não reconhece que o pecado, ele nos separa de Deus, e você estando longe de Deus, faz o quê? Faz com que você fique uma pessoa atormentada, porque só tem paz se nós estamos ligados com a fonte da paz, que é Jesus. Por isso que Jesus diz em outra passagem, dou-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus está dizendo assim, gente, vocês buscam muitas vezes paz fora do lugar, ou onde não há paz, uma paz passageira, que às vezes os nossos bens materiais nos dão, o dinheiro dá, as pessoas às vezes fazem e trazem, a conta bancária muitas vezes pode dar uma aparente paz, eu poderia dizer uma falsa paz, mas o que nos dá paz mesmo, de consciência, de dentro para fora, é estar em paz com o Criador. E por isso ele louva a salvação que é recebido, porque Deus tem protegido. Davi, o grande homem pecador como foi e era, Deus o salvou da aflição. O Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, e vou guiá-lo e orientá-lo, diz o salmista então. A orientação que Deus dá depois de receber o perdão, Deus ensina o caminho por onde deve seguir. Ou seja, não volta mais naquele erro, não volta mais naquele pecado, porque eu, o Senhor, quero guiar a sua vida para que você viva sempre em paz. Não seja uma pessoa sem juízo, diz no versículo 8, como um cavalo, a mula, e precisam ser guiados com cabrestos e rédeas para que obedeçam. Uma pessoa sem juízo é uma pessoa que ela não tem coordenação, ela faz o que bem
bem entende, não tem princípios, não tem valores. E uma pessoa sem juízo, na Bíblia, a gente vê que é uma pessoa, de fato, que não tem ordem e decência a partir da vontade de Deus, que também preza e coordena uma vida santificada para os filhos de Deus. E a recomendação é essa. Quem não é uma pessoa sem juízo, vai dizer no versículo 10, então, é uma pessoa que sofre muito. Os maus, ele diz assim, uma pessoa sem juízo é uma pessoa má. Ela sempre está fazendo coisas más. Agora, ele diz ainda no versículo 10, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Quem está com Deus está sempre sendo guiado pelo seu amor. E o amor de Jesus é aquilo que guia a nossa vida. Por isso que nós não somos mais dominados pela lei, diz lá Paulo aos Romanos. Nós não somos dominados pela lei, mas pelo amor que Cristo teve por nós. E esse amor também diz Paulo, é aquilo que move a vida, é a força motivacional para que a vida tenha princípio, sentido e prazer. Um prazer que vem do coração de Deus para que vivamos. Entenda também a partir do versículo 10, aliás 11 para terminar aqui. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Então parece aqui que tem um prêmio para aquele que é obediente. Por que não dizer que sim? O prêmio é que eles vivem alegres, contentes, porque estão debaixo daquilo que o Senhor tem feito. O que o Senhor tem feito? Voltemos ao início. Início do Salmo. O Senhor tem perdoado o nosso pecado. E há perdão para você, para mim, para todos. E é importante que você aprenda isso sempre. Há perdão para todo pecador. Então, cuidado, se você é um fiel, se você é um membro que muitas vezes limita o perdão de Deus para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, para a sua igreja, para os irmãos que caíram, que cometeram pecados, às vezes maiores que o seu. E às vezes a gente classifica pecados. Quando diz isso, pecado maior, parece que o pecado do outro é maior que o meu. E às vezes esquece que aquilo que Jesus diz, primeiro tu tira o cisto do teu olho para depois tirar do teu irmão. Porque os nossos pecados causam uma separação entre nós e Deus. Por isso precisa haver uma confissão e verdadeiro arrependimento para que haja um retorno e a gente possa voltar a ter paz com Deus. E assim nos alegrar com aquilo que Deus tem feito. Agora, se nós, como cristãos, muitas vezes limitamos o perdão de Deus, aquele lá não merece perdão, aquele lá não é digno, aquele lá não pode voltar, enfim, você está se colocando como juízo, ou juiz, né? O juiz que vai determinar aquilo, mas nós não temos essa missão. Tem perdão para todos os que pecam. Entenda que teve perdão para Davi, que mandou matar pessoas, teve perdão para ele que adulterou, teve perdão para todos. E aí a gente tem que aprender com José do Egito. José do Egito foi maltratado, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Quando a roda virou, ele teve a oportunidade de se vingar de seus irmãos quando eles começaram a passar necessidades no seu país e vieram até o Egito buscar comida. Está lá em Gênesis capítulo 50, essa história. E aí José diz bem assim, eu não posso me colocar no lugar de Deus, não. Sabe por quê? Porque se eu me colocar no lugar de Deus, eu estou me idolatrando. O que ele poderia fazer ali? Os irmãos disseram assim, pode nos castigar agora, pode nos retribuir o mal que fizemos a ti. E eles dizem assim, não posso colocar no lugar de Deus. Eu vou perdoar. E ele perdoou seus irmãos pelo mal que os havia feito. E ele diz assim, o mal que vocês tramaram para mim, Deus o transformou em bênção. Para muitas pessoas, para salvar muitas pessoas. Então, quando você, que é um beneficiário do perdão de Deus, administra esse perdão também sobre os outros.
para que você tenha paz, os teus tenham paz, a tua igreja vive em paz e também a sua família vive em paz. Cuidado quando você diz, hoje estamos lembrando o dia das crianças, então, desde já, parabéns às crianças que sempre são muito amadas por Jesus e protegidas por Ele. Nós lembramos que muitas vezes o pai diz assim para as crianças, olha, cuidado que Deus não gosta, Deus vai te castigar, Deus, enfim. Cuidado se você está pregando para os seus filhos um Deus que é um ser carrasco, está com um cajado na mão e qualquer vacilo toma na cabeça. Cuidado com isso, porque às vezes a gente prega um Deus totalmente autoritário que não perdoa os pecados. Davi nos ensina um Deus de amor que olha para nós, disposto a perdoar o pecador que volta a Ele, que volta sempre com o coração arrependido. Aí a gente tem também a história, outra história muito bonita, do filho pródigo. O filho pródigo fez tantas coisas erradas, vendeu toda a herança que o pai tinha dado, voltou correndo, um pouquinho de medo, pediu assim, pelo menos eu posso ser um dos seus servos para cuidar dos animais. E o pai já prontamente o abraçou, fez o que com ele? Fez uma grande festa porque seu filho tinha voltado. O pai não perguntou, e ali está o exemplo, o que Deus faz com o pecador. O pai não perguntou. Tira essa roupa, ou onde tu estava, o que você estava fazendo, onde você deixou o dinheiro. O pai simplesmente o abraçou e mandou fazer uma festa. A forma como Deus age com o pecador. Isso é graça de Deus. Essa é a forma que Deus tratou Davi, trata você e a mim. E por isso que há necessidade de uma confissão. Sempre faça isso em sincero e verdadeiro arrependimento. De forma coletiva, como eu disse no culto, ou de forma individual. Pode ser com o teu pastor ou em suas orações. E aí, todos vocês são corretos. Diz aqui o versículo 11. São corretos por quê? Porque vivem desta forma. Alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Então, Davi aqui, ele não vai dizendo assim que a gente vai viver para sempre agora, uma vez perdoado, nunca mais vamos pecar. Muito pelo contrário. A dinâmica da vida é cair, levantar e correr para o Papai do Céu. E sempre lembrar que tem perdão já disponível, porque Jesus pagou o preço e está sempre esperando que os seus filhos voltem para Ele e busquem o perdão. Esse voltar, ele é sempre. E quando a gente volta, lembre-se, o culto acontece. Algumas igrejas semanalmente, algumas quinzenalmente, enfim. O culto é o momento de voltar ao Deus, voltar para o Pai, que sempre está de braços abertos a nos perdoar. Então leve isso no seu coração, nunca se esqueça. E por isso você vai poder cantar de alegria e de fato ter a paz de dentro para fora. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Nunca se esqueça disso. Amém. Abraço para os nossos irmãos que estão conosco. Eli Silva Duarte, bom dia. Já compartilharam? Não deixe de compartilhar. Essa palavra tem que alcançar pessoas mais do que antes. Walter Veiga, abraço, bom dia também. E Cleidir Pesque conosco também. Café Teológico desta manhã. Mais um salmo copado aí para você também guardar no seu coração, para que você aprenda cada vez mais, reflita sobre isso e não deixe de compartilhar com os seus, certo? Eu fico por aqui, eu quero mais uma vez continuar incentivando, continue conosco, estudando. A Pensinista foi criada para isso, já há mais de 7 anos, para que você estude a palavra, aprenda mais, conheça, e nós não venhamos a perecer, porque lá em Oséias, capítulos 4 e 6, diz assim, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Não seja você mais um a perecer, mas creia, estude a palavra de Deus, certo? Estude-a mesmo. Pense nisso, é isso, é estudo em cima de estudo. Eu cresço no estudo, você cresce, todos nós crescemos juntos. Assinando a revista, você colabora no trabalho de missão, que fazemos através também das redes sociais, da nossa web rádio, da manutenção do site, da revista, que está chegando aí a 31ª edição, e também dos trabalhos de capelania hospitalar aqui em Canguçu e prisional,
e ainda 10% para a missão de Encruzilhada do Sul. Conheça, apoie, colabore, leia, incentive outros a assinarem também, certo? Abraço também quem está conosco aí, Angélica Knight e o Cristiano Ram, abraço. Se você chegar agora, quando terminar aqui, volta e assista toda a live. Esta mensagem é para vocês, todos que estão aí. Muito importante que você reveja, assista de novo e reflita comigo, certo? Eu sigo por aqui, vem aí agora, logo mais às 10 horas por você, 11 horas o Pastor Welton com o culto doméstico, meio-dia mensagem de esperança, amanhã às 10 horas aqui na nossa Pense Nisso, tem o programa Hora Luterana que vai falar de mais um assunto bem interessante que talvez você que é luterano, e mesmo que não seja, talvez você não tenha tido conhecimento tão profundo da Confissão de Augsburgo, amanhã às 10 horas, não perca, certo? E continue sempre conosco. Ao meio-dia tem o Gaúcho Gospel de novo para você aqui em nossa Pense Nisso. Baixe o aplicativo pensenisso.webradiosite.com e ouça. Abraço a todos, feliz sábado e bom final de semana e também abençoado Dia das Crianças, nossos pequenos.